Estamos começando essa live aí com um tema bem bacana, que é uma pergunta para vocês refletirem. A escola prepara o seu filho para a vida? E o que a gente vai falar hoje é sobre a nossa percepção, a experiência que a gente tem de vida na EUSA Escola de Empreendedorismo, que a gente está aí, né, há mais de 6 anos no mercado, já passaram mais de 1000 alunos pela gente e pelo que a gente vê no mercado. Então, essa live é justamente para a gente discutir, debater sobre esse tema interessante, que é se a escola realmente prepara o seu filho para a vida ou para o futuro também. E a gente vai dar dicas para vocês de como trabalhar alguns conceitos, alguns itens que a gente vai falar aqui com o seu filho em casa. Então fica com a gente até o final aí para vocês conferirem e tirarem as suas conclusões. Eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. A EUSA Escola de Empreendedorismo justamente tem esse propósito de ensinar habilidades essenciais para seu filho ser protagonista da própria vida e transformar os sonhos em realidade. Enfim, alcançar o resultado através da mentalidade, das habilidades empreendedoras. Tá? Então sejam bem-vindos, quem tiver interesse, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que deve assistir essa live, escutar essa live para abrir a cabeça e preparar o filho, seu filho ou filha para a vida, para o futuro. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, né, eu gostaria de colocar aqui, trazer um histórico meu, tá, de experiência de vida, o que eu presenciei. Então assim, eu tenho meus cabelos brancos, né, gente? E sou pai igual a vocês. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 14. Então eu passo pelas mesmas dúvidas, eu passo pelas mesmas angústias. E uma das angústias e dúvidas que eu sempre tive é como preparar os meus filhos para a vida, para o futuro. E fazendo um corte lá para trás, por que eu tenho essa dúvida? Nessa longa jornada que eu tenho aí na área do mundo corporativo, geralmente o departamento de recursos humanos estava sempre sobre a minha gestão. Eu ficava sempre ali na área de gestão administrativa e financeira e o recurso humano estava sempre comigo. E uma dor que a gente tem... Ei Tânia, seja bem-vinda! Prazer te ver aí, há quanto tempo que eu não te encontro. Beijo, viu, querida? Mas uma experiência que a gente tem aí, que eu tenho nessa jornada, é o que acontece? É uma grande dificuldade que as empresas têm em contratar profissionais com um perfil qualificado, mas um perfil que seja proativo, que seja resiliente, que sabe buscar resultados, que sabe ir atrás de metas, que sabe resolver problemas. Esse é um grande perfil, né, que é um engenheiro, por exemplo, é técnico como engenheiro, vamos dizer, ele tem a parte técnica, mas que tem essas habilidades, que seja médico que tem essas habilidades, que seja um advogado que tem essas habilidades. Então isso é muito importante, só que encontrar um profissional desse com essas habilidades e com a parte técnica com nível bom é difícil. E por isso que existe no mundo dos recursos humanos o jargão: contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. E não é que, né, em 2018 teve uma pesquisa de um grande grupo de recrutamento e seleção, a Paid Personal, que chegou a essa conclusão através de estatística. Então, 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. Então, isso aí me fez refletir bastante como preparar os meus filhos para o futuro. Então, eu sei que a parte técnica, a universidade, a escola, eles vão aprender, mas essa parte comportamental é difícil eles aprenderem na escola e até na universidade. E aí eu trouxe aqui alguns pontos para vocês pensarem, gente. São pontos importantes, são habilidades que são importantes no mundo corporativo e no mundo de uma vida adulta, mas que se a gente não trabalhar desde pequeno, os filhos vão ter dificuldades lá na frente, né? Quantos profissionais, me conta aí, vocês na vida acadêmica de vocês, na vida profissional, perdão, quantos profissionais que vocês já não encontraram falando: não, aquele profissional não é bom, ou aquele profissional ele sabe muito tecnicamente,
mas lidar com ele é difícil, ele tem uma personalidade difícil, ele não pensa como um todo, ele não pensa como num grupo como um todo. Pensa bem, vê se você não conhece uma pessoa com esse perfil. E vamos trazer alguns pontos para você pensar aqui. Né? Aquele profissional que não sabe trabalhar em equipe. O que é isso? É aquele que ele não sabe conversar, ele só trabalha ali naquela baia dele ou naquela mesa dele, e se a outra pessoa pede uma ajuda ele não quer saber porque ele acha que é concorrente, mas não está pensando como uma empresa, ele não pensa como um grupo, como um todo. E o que acontece? Pensa na escola, pensa nas faculdades. Na escola você faz uma prova como? Individual. Você faz o Enem como? Individual. Na universidade você entra, você faz como as provas? Individuais. Ah, Evandro, mas a escola tem um trabalho em grupo, tá? Na faculdade tem um trabalho em grupo. Ô gente, vamos lá. Trabalho em grupo. Quantos que fazem e quantos que não fazem? Geralmente o trabalho em grupo é 1 ou 2. Grupo de 5, 6, 1 ou 2 que fazem, o restante não faz. Outra coisa. Qual que é a maior pontuação? É a prova ou o trabalho em grupo? Geralmente o trabalho em grupo, a pontuação é pequena. A prova vale muito mais. E como é que faz a prova? A prova é individual. E como é que a gente está preparando o filho para trabalhar em equipe e trabalhar dentro de uma empresa em equipe? Se ele faz prova na escola individual, se ele faz prova na universidade individual, o Enem é individual, e aí depois ele formou na faculdade, entra numa empresa e todo mundo quer que ele trabalhe em equipe, tem espírito de equipe. Ele foi formado para isso? Ele foi preparado para isso? Não, gente. Não tem nenhuma escola, nenhuma universidade, até as universidades não preparam para trabalhar em equipe. Então já começa por aí. E aí as empresas querem que você entre e trabalhe em equipe. E claro, tá certo, porque tem que pensar na empresa como um todo. Você não pode trabalhar ali pensando individualmente somente em você. Então esse é o primeiro ponto. Né? Que filho que a gente está formando para trabalhar em equipe no futuro? Outro ponto. Seu filho foi lá vou pegar até você. Se você está trabalhando, você recebe um feedback do seu chefe. Feedback duro. E ali colocou pontos para melhorar. Gente, você não sai frustrado? Você não sai decepcionado? E você tem que abrir a cabeça. Você tem que entender que aquilo ali é para você melhorar. É um retorno que o seu chefe está te dando para melhorar, para você aprender. Agora pensa na escola do seu filho. Ele recebe os feedbacks através de nota. Ele sabe que ponto que tem que melhorar, mas ninguém trata as emoções dele. Ninguém trabalha o lado emocional dele. Ninguém trabalha a forma dele entender qual é aquela emoção que ele está tendo e como que ele vai agir a partir daquela emoção. Geralmente, se ele não tem uma mentalidade emocional muito elevada, ele desiste, ele abandona. E que preparação que a gente tem? A gente, em algum momento na escola, você, pai, mãe, lembra disso? Ou você está olhando no seu filho? Que momento que eles estão sendo trabalhados para o processo socioemocional? Que é reconhecer as emoções, como lidar com aquelas emoções, como ele lidar com as emoções do outro, do colega. Em que momento que ele está trabalhando esse socioemocional? As matérias que tem na escola, geografia, matemática, física, química, não tem uma matéria inteligência emocional ou inteligência socioemocional. Na universidade é a mesma coisa, a não ser que seja um curso de psicologia, alguma coisa nesse sentido. Então, os filhos não são preparados para fazer esse trabalho socioemocional. Não são desenvolvidos esse socioemocional. O MEC até colocou, tá, a partir da nova BNCC, o que é a BNCC? Base Nacional Comum Curricular, que é o braço, tá, que dá o norte para todas as escolas públicas e privadas para trabalhar. Eles incluíram, acho que 6 competências socioemocionais em 2018. As escolas tentam trabalhar, mas a gente vê que ainda estamos caminhando a passos lentos. Porque o foco, qual é o foco? Trabalhar para o Enem.
visando Enem. Esquece o socioemocional. Né? Igual eu sempre falo aqui nas nossas lives, a gente fez uma live com um professor de inteligência emocional que usa uma metodologia, né, do Eduardo Cury, bem bacana, e ele falou que as mães pedem para os filhos matar a aula dele. Que ponto que a gente não está preparando os filhos para o socioemocional? E o que, como eu falei, o porquê que é interessante prepará-los? Porque lá na frente ele vai receber feedback do chefe, feedback de melhoria. E se ele não estiver preparado emocionalmente, ele não vai saber receber esse feedback para melhorar. Ele vai afundar cada vez mais. Por isso que a gente precisa trabalhar essa inteligência emocional com os filhos desde já. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Para ele ter uma sociabilidade melhor com os amigos, para ele ter um autoconhecimento das emoções e como que ele vai lidar com as emoções, frustração, alegria, tristeza, como que ele vai lidar com cada uma, que faz parte da vida, não tem como. Então já falamos aí 2 tópicos que as escolas e universidades não ensinam e lá na frente é importante. E hoje também para o seu filho é importante. O terceiro ponto que eu vou trazer aqui, quando a gente fala de educação financeira, por mais que, independente de qual área que você vai trabalhar, qual setor que você trabalhar, for trabalhar dentro de uma empresa, você precisa de ter uma noção, nem que seja uma visão macro, do orçamento da empresa, orçamento do departamento, orçamento do setor, pensar na rentabilidade para a empresa, trazer rentabilidade para a empresa, porque isso faz uma diferença para a empresa, isso faz a permanência da empresa e isso faz, se você trabalha nessa empresa, a permanência do seu emprego. O que a gente vê é que profissionais entram e que começam a olhar só o próprio umbigo. Eu vou falar aqui, vou citar um exemplo que eu já vi, tá, no mundo corporativo. Era na área de vendas. Eles tinham uma meta de vendas, só que tinha um limite, né, mínimo para eles botarem o preço, que abaixo daquele preço ali dava prejuízo para a empresa. Só que eles queriam bater a meta de qualquer jeito, porque estavam olhando só para o próprio umbigo. E aí eles foram questionar para os gestores, inclusive dono da empresa, para baixar o preço. Entendeu? Para conseguir bater a meta. Ô, gente, não adianta, tem que pensar como um todo. Que adianta vender um produto que está dando prejuízo? Então a gente tem que ter essa noção. E a gente tem que ter essa noção para o orçamento pessoal também. Porque todo mundo vai ter o seu orçamento pessoal quando for adulto. Não tem como fugir. E que escola ensina a educação financeira? Que universidade que ensina a educação financeira, a não ser quem for fazer contabilidade ou for fazer uma administração com ênfase em finanças? Que escola? Que universidade que ensina? Ninguém ensina educação financeira, por mais que o MEC também colocou a educação financeira a partir de 2020, a gente sabe que são poucas as escolas que ensinam a educação financeira para os alunos. Entendeu? Olha a outra falha que a gente tem, né? Eu falei de 3 pontos aí, agora a educação financeira. Vou pegar um outro aqui que é muito importante, que está ligado muito à sustentabilidade, mas quando você entende de sustentabilidade de qualquer coisa, algo ser perene e que um projeto, as pessoas que estão envolvidas com o projeto, eles têm um bem-estar, eles têm uma sustentabilidade. O que é isso? Normalmente a gente escuta sustentabilidade relacionada ao meio ambiente, né? Então, você fazer descarte correto, você pensar justamente na relação com o meio ambiente. Só que esse meio ambiente, a natureza, também está relacionado com as pessoas envolvidas do projeto. Então, que pessoas estão envolvidas no projeto? Se o seu filho entra numa escola, tem o porteiro, tem o zelador, tem a faxineira. Ele tem que tratar bem, porque aquilo ali, se não tiver essas pessoas, ele não tem escola. São pessoas que trabalham ali para o projeto ser sustentável. Então, a gente fala aí muito de empatia e de humildade. Empatia, de tratar bem os outros. E humildade, entender que a gente não sabe tudo. Que a gente precisa sempre ter novos conhecimentos, aprender cada vez mais. E aonde em escola que os alunos aprendem sobre
A sustentabilidade, ok, do meio ambiente a gente sabe que isso aí é o que mais tem, mas a sustentabilidade de lidar com os outros através de empatia, de humildade, de estar no mesmo nível com todo mundo. Que escola, que universidade que ensina? Não tem uma matéria específica trabalhando com isso, desenvolvendo dessa forma. Nem universidade, gente. Então, são temas que são importantes, porque quando você vai para uma vida adulta, você precisa tratar bem o colega de trabalho, a pessoa que está abaixo de você, a pessoa que está acima, você tem que tratar todos bem, porque faz parte de uma boa convivência dentro do mundo corporativo. E como eu citei numa live anterior, tem empresas que, através de câmeras, para candidatos que estão entrando para candidatar a uma vaga, eles monitoram tudo, desde o momento que a pessoa entrou, tratou bem, se cumprimentou, o porteiro, a faxineira, porque isso faz parte dos valores da empresa. E isso já tem muitas empresas fazendo isso, não são poucas, porque faz parte dos valores. Mas e que escola que ensina para os filhos? Que faculdade, universidade que ensina para os alunos? E isso é importantíssimo, gente, né? Outro ponto aqui, tá? Depois sai da faculdade. Ah, formei, ótimo, não vou precisar estudar nunca mais. Lê do engano, gente. Estudar para o resto da vida. Não tem como, né? Tem até uma história, quem não conhece, é um grande educador também, o Murilo Gun, que uma vez ele entrou, ele fala isso, ele entrou num auditório e era vários, o pessoal da adolescente que tinha acabado ali de sair da faculdade, e ele perguntou, e aí, quem é ex-aluno aí? Todo mundo levantou a mão, e ele falou assim, tá tudo errado, vocês são alunos pro resto da vida, porque a gente tem que aprender pro resto da vida. É o que a gente chama do lifelong learning. Isso quer dizer aprendizado contínuo pro resto da vida. Se a gente não aprender pro resto da vida, a gente para de aprender, vai ficar desatualizado, não vai conseguir evoluir. E na empresa é a mesma coisa. Se você tem uma dificuldade na empresa, você tem uma meta, para bater essa meta, vai chegar uma hora que você vai precisar de ir atrás de conhecimento. E aí eu não estou falando do aprendizado simples de entrar numa escola, numa faculdade, mas eu estou falando de um aprendizado específico para você conseguir bater a meta. Para você resolver um problema, talvez você vai ter que buscar conhecimento. Então, o aprendizado é constante. E o que os nossos alunos aprendem? O que os alunos, os filhos entram na escola e na universidade? Você faz graduação e tal, acabou. Aí agora vai fazer o Enem depois para a graduação, aí vai entrar no mundo corporativo, não precisa estudar mais. Que isso, gente? Estuda pro resto da vida, conhecimento é pro resto da vida. Não tem como a gente não estudar pro resto da vida. Então, é outro conhecimento. Um outro aqui que eu vou colocar um ponto aqui, tá? Que é uma judiação que faz no ensino médio. No ensino médio a gente vê, né, as escolas, traz um profissional ali, quem está ali no segundo, terceiro ano do ensino médio, traz um profissional advogado para bater um papo com os alunos, traz um profissional médico para bater um papo, só que eles não vivenciam isso. Eles não vivenciam. Gente, sabe uma forma bacana de vivenciar? Faz uma empresa júnior no segundo e terceiro ano do ensino médio, coloca um objetivo nessa empresa júnior para eles trabalharem, pensando na área financeira, pensando na área de vendas, na área de planejamento, na área de produção, se for fazer uma indústria de alguma coisa. Gente, eles vão aprender muito com isso e vão vivenciar. Olha só, se você pega um deles, eles vivenciando a parte financeira, ali ele vai aprender ali coisas ligadas a ciências contábeis, algo ligado a finanças que está dentro da administração. Vai ter que lidar com pessoas. Aí nós estamos falando com psicologia. Ele vai aprofundar e entender um pouco mais de psicologia. A gente vai fazer uma indústria de fazer brigadeiro, né? Uma empresa de brigadeiro. Vai ter que fazer um planejamento da produção. Olha só, já entrou planejamento e produção. Tem um engenheiro de produção, tem a parte de planejamento.
Você vai ter que fazer gestão da empresa, porque tem a parte financeira, tem recursos humanos, que são as pessoas. Aí falando de recursos humanos, psicologia, porque geralmente quem é da área de recursos humanos da empresa é um psicólogo. E aí eles começam a ter vivência na prática dessas profissões. Porque, gente com 16, 17 anos, você colocar para eles escolherem já, sem ter noção, aqui no Brasil a gente não dá essa noção. Ali tem escola que está preparando, mas é igual eu estou falando. Às vezes chama um profissional, o profissional faz uma palestra de 1 hora, ok, entra um outro profissional, mas trabalhar mesmo, e se você fizer ali uma empresa júnior com essa turma, gente, eles vão botar o mão na massa, eles vão vivenciar. Você pode incentivar com parte de psicologia, com parte de finanças, com parte de gestão, parte de planejamento, e eles vão aprender muito mais. Hoje não é feito isso. O que é colocado? Chega lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, você vai ter que escolher o que você vai fazer, sem eles terem vivenciado isso. É uma dó colocar isso. E, de novo, que escola que prepara os alunos? Não. Porque o foco do Enem é matemática, português, geografia, física, química, né? E esquece da preparação para a vida. Esquece da preparação no futuro. Outro ponto aqui também importantíssimo, gente, é vendas. Ah, eu não sou vendedor, eu não vou mexer com vendas, meu filho não vai mexer com vendas, porque vendedor de loja, gente, isso não é emprego. Gente, quantas vezes não escuta isso? A gente às vezes ouve lá, meu filho está precisando trabalhar, arruma um emprego para ele, para mim, pode ser até no departamento de vendas. Gente, qual é o setor que traz o dinheiro para a empresa? É vendas. A gente vende o tempo todo. Ai, Evandro, como é isso? Já cansei de falar nas lives aqui. A gente vende uma ideia para o marido, vende uma ideia para a esposa, a gente vende uma ideia para o filho. A gente não está vendendo produto, mas a gente vende o tempo todo. Seu filho vende uma ideia para os amigos dele quando quer jogar determinado jogo. A venda é durante o dia, o tempo todo. Pode não ser uma venda de um produto físico, tá? Mas pode ser uma venda de ideia e faz parte. A gente vende o tempo todo. Você, pai e mãe, vende o seu tempo. Se você é CLT, você vende o seu tempo para o seu patrão, para o seu chefe. Você vende o seu trabalho para o seu patrão e para o seu chefe. Para você entrar dentro da empresa, você se vendeu. Você teve que fazer uma entrevista, você passou por um processo de seleção, você teve que se vender o tempo todo. Que você sabia sobre planejamento, que você sabia sobre liderança, que você sabia fazer determinadas atividades. A venda é o tempo todo. É o tempo todo a gente se vendendo. E aqueles que se vendem mais, e de uma forma mais com argumentos, contra-argumentos, ele se destaca, ele se desponta. Você vai lá no seu chefe convencê-lo porque você acha que isso aqui é uma forma, um determinado produto, vai ser bacana a empresa lançar. Mas se você não tiver uma forma de vender, de pensar para convencer o seu chefe, com dados, números, com argumentos, contra-argumentos, que o seu chefe vai fazer pergunta, se você não for preparado, você não vai conseguir vender para o seu chefe. O seu filho vende o tempo todo para os amigos. Vendas. Em que momento na escola tradicional, na universidade, se ensina a vender? Não tem. Ninguém é preparado para vender. E repara, gente, a gente mexe, a gente vende o tempo todo. Independente de qualquer pessoa, vende o tempo todo. E dentro da venda tem a comunicação, tem a expressão, você se comunicar, você fazer entender o outro lado lá, ele entender o que você disse. Você saber que ele vai argumentar com você, você contra-argumentar. Em que momento que a gente trabalha isso nos alunos? E aí eu citei no mundo corporativo, igual eu falei, você vai lá no seu chefe convencê-lo. Se você não tiver com dados, com argumentos, contra-argumentação preparado para aquela venda, você não consegue convencer o seu chefe. Eu preciso receber um aumento, estou precisando aumentar, ganhar um aumento. Gente, prepara a sua venda para você se vender. Não tem jeito. E em que momento? Me fala, gente. Na escola que é preparado para vender, o aluno é preparado para vender, na universidade.
é preparado para vender, entendeu? Eu fiz 2 cursos, um de administração e de ciências contábeis, eu não vi nada disso. Eu fui aprender na vida, dentro do mundo corporativo, fazendo curso fora, de vendas, de gestão, de planejamento. Em momento nenhum é preparado para isso. Não que matemática, português, geografia seja importante, não seja importante. É importante, se você for um engenheiro, ok, você vai ter que aprender matemática, física, mas você vai ter que ter esses lados todos que eu falei, né? Vendas, planejamento, comunicação, finanças. Esse lado que eu falei é para todas as profissões, gente. Todo mundo precisa saber disso. Um médico, você vai numa consulta médica, eu vou falar com vocês, eu levei meu filho aí em 2 consultas médicas aí, que ele está com algo na coluna. Gente, o médico, as 2 consultas no mesmo médico, aí a outra foi um retorno, durou 5 minutos. O médico nem olhou na nossa cara, ele ficava de cabeça baixa, olhou os exames, falou assim, ó, tem que fazer isso aqui e tal. Aí meu filho, mas eu tenho a final de um campeonato e tal. Ele falou assim, é problema seu, você que resolve. Assim, faltou empatia, faltou, sabe? É o que a gente falou, humildade, entender o outro lado. Pô, não, então faz isso, faz aquilo. Meu filho doido querendo ali participar da final do torneio. Entendeu? E aí faltou aquilo ali. Pergunta se a gente quer voltar nesse médico. Não vamos voltar, a gente vai pegar um outro médico para fazer análise. O médico está se vendendo. E olha como é que ele se vendeu. E quantos de vocês já não passaram por isso? Né? O médico nem olhou para sua cara. E é o que eu escuto, reforçando aí, ó, com exemplos práticos que eu vivenciei. Por que não foi a escola não prepara, a faculdade também não prepara com esses itens? É que eu escutei aí grande parte da minha carreira profissional, contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Lembro de um caso aqui também que eu trabalhei numa empresa e lógico, o dono levava ao extremo, mas o dono, que é um grande empresário, quando falaram o nome de um ex-funcionário que passou lá na empresa, ele falou, esse cara chegou aqui para fazer a entrevista, ele trouxe até um carrinho daqueles de bagagem de mala, cheio de documentos assim, ó, com o currículo dele. Estudou não sei aonde, fez pós-graduação, mestrado, fez não sei o que, tal. Aquela coisa toda, nós olhamos, batemos um papo com ele e tal, a gente trouxe. Chegou aqui, o menino não sabia nem conversar no telefone, lógico que ele vai ao extremo, não sabia nem conversar no telefone, quando a gente entrava na sala dele, ele se escondia debaixo da mesa, se alguém perguntava alguma coisa para ele, ele falava que não entendia nada daquilo. Entendeu, gente? Não tem um perfil preparado para trabalhar dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Por quê? É focado em nota, focado em resultado ali de parte técnica, mas esquece a parte comportamental. E é a dor que as empresas têm de contratação. Aquele profissional que tem esse perfil, que é o que a gente sempre fala aqui, né, no nosso canal, nas nossas lives, esse perfil empreendedor, proativo, né, que vai atrás para achar solução, para encontrar conhecimento, para achar resultado e bater a meta, que sabe lidar com as pessoas, com os colegas de trabalho, que mesmo ele não tendo um cargo de liderança, mas automaticamente ele aflora porque ele é interessado, ele é comprometido para resolver o problema, para bater a meta da empresa. Se acontece algo ruim, por mais ele quer saber o que está acontecendo, se ele pode ajudar, ele se coloca disponível o tempo todo. Gente, é o perfil empreendedor, porque o empresário precisa ser assim também. E as empresas estão contratando esse perfil, ele é o perfil que eles querem. E quando as empresas observam esse perfil, eles não querem perder esse perfil. E aí o que eles fazem? Ou eles vão dando aumento para esses colaboradores, e chega um ponto para não perder o colaborador, além de aumentar dentro da empresa, aumentando o nível, gestor, gerente, diretor, eles oferecem participação na empresa para esses funcionários, para eles se tornarem sócios. Né? Então, por quê? De tão importante que é esse perfil. Por isso que a gente fala de preparar
os filhos com esse perfil, né? Eu vejo, por exemplo, gente, de novo, eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é. E vira e mexe fica assim, fui pegar meu short para ir para a escola, o short está úmido. Sabe qual que é a resposta? Ele já até sabe, fala assim, resolve o problema, em vez de ficar alardeando o problema. Eu falo para eles, vocês já têm capacidade para resolver esse problema, resolve o problema. Não. O que você vai fazer então? Vou pegar um secador e vou secar o short antes de usar. Ele tem a solução, a gente tem que incentivar esse perfil proativo deles, para não ficar só alardeando. E é o que mais tem nas empresas, dentro da empresa, o que acontece? Entra lá na sala, né, você é o chefe, tá, chefe, aconteceu isso aqui. Aí você fala assim, e o que nós temos que fazer? Vamos fazer isso, tá vendo? Você já tem a solução. Entendeu? É o perfil proativo, gente. Ao invés de ser aquela pessoa que fica alardeando, seja que vá atrás da solução, tenha criatividade para encontrar solução para os problemas, né? E para não fazer que o seu filho entre nas estatísticas de contratos pelo currículo e demites pelo comportamento. Por isso que a gente vem falando sobre isso. E como que a gente pode trabalhar com os filhos dentro de casa, né? Já trabalhando e lembrando, que é o que eu sempre falo aqui também, nós, pais e mães, somos os maiores e melhores exemplos para os nossos filhos. Então, se a gente vai falar sobre um determinado ponto, item que a gente quer melhorar, a gente tem que ser o exemplo. Porque senão ele vai julgar na sua cara, você não faz isso. Então, pensem, tenham essa consciência, tá? Então, aí das dicas que a gente falou, tá? Que é bacana, aqui na escola a gente trabalha com 5 eixos de conteúdo e que a gente acha interessante para trabalhar com os filhos, que é inteligência socioemocional, educação financeira, sustentabilidade, que é isso que eu te falei com vocês, que é um conceito mais completo, não somente com a natureza, mas com as pessoas envolvidas de um projeto. Então a gente usa um conceito que chama ESG ou ESG, que a gente traz, é um acrônimo do inglês, que é sobre o meio ambiente, governança e a parte social. Que nada mais é do que, se você tem uma empresa, você tem que pensar nos colaboradores que estão trabalhando bem nela, pensar bem nos colaboradores, porque eles que fazem a empresa, nos fornecedores, nos prestadores de serviço, nos clientes, tá? No governo, no imposto que você paga, porque reverte de alguma forma para a população, com o meio ambiente, com os vizinhos que cercam a empresa. Então, isso que é pensar na sustentabilidade como um todo. E por isso que a gente falou da sustentabilidade, o seu filho, na hora que ele entra na escola, tratar bem o porteiro, o zelador, a faxineira, todo mundo que trabalha na escola, o professor, né? Porque hoje o professor acaba sendo maltratado, que é uma pessoa que passa o conhecimento, tá? O outro ponto que a gente trabalha é vendas, né? Vendas e introdução ao mundo empresarial, que é justamente aquele que eu falei há pouco atrás, que eu acho que tinha que colocar no ensino médio. Fazer uma empresa júnior para os alunos trabalharem, para vivenciarem diversas profissões que estão envolvidas dentro de uma empresa, até ser um empresário, tá? E como que você trabalha? Por exemplo, vou citar exemplos aqui, tá? Inteligência socioemocional. Gente, se você viu que seu filho ficou frustrado por algum motivo, vamos supor que eu uso muito aí, meus filhos jogam futebol, e aí vira e mexe, está perdendo um jogo, ou vai fazer um processo de seleção para entrar num time e é negado. E aí vem aquele choro, aquela frustração. Gente, acolhe e conversa com ele, mostra para ele qual que é aquele sentimento. Olha aí, o trabalho de inteligência emocional. Qual que é aquele sentimento que ele está tendo? Ele fala, pô, tô chateado e tal. Aí você fala, olha, isso é frustração. Para lidar com a frustração, você tem 2 opções. Ou você desiste do seu sonho, que é ser jogador de futebol ou entrar no time, ou você levantar a cabeça, reerguer e treinar. Amanhã está lá no treino. Então, por isso que é importante você
mostrar essa inteligência emocional. O socioemocional é como seu filho lida com os colegas, os amigos. Vou citar outro exemplo aqui também, até que aconteceu lá em casa. Meu filho com um grande amigo dele, eles acabaram brigando por uma coisa boba. Meu filho ficou chateado, chegou em casa extremamente triste. Pô, briguei com meu amigo e tal. Conversa com ele, mostra para ele, aí ele conta a história, aí você vai apertando, porque eu sei que ele puxa a história pro lado dele, que filho que não faz, que pessoa que não faz. E aí você vai conversando e trabalhando com ele, olha filho, pensa bem, você prefere ficar sem seu amigo? Vai lá, vê quem que fez, conversa com ele. Aposto que ele também ficou chateado de brigar com você e que ele quer fazer as pazes, que vocês são excelentes amigos. E aí você trabalhar essa parte socioemocional, tá? Outra forma, educação financeira. Vocês podem trabalhar desde pequeno com seus filhos, quando é pequeno, 4 anos, 2, 3, 4 anos, com um cofrinho, olha aqui o nosso cofrinho, ó, porquinho, porque você já começa a ensinar sobre moedinha, tem que tomar cuidado para não colocar na boca. Números, ele começa a vivenciar números. Mais para frente, eles vão aprendendo sobre poupar e juntar o dinheiro para depois quebrar o cofrinho e vocês comprarem junto. E isso vai ensinar o poupar para eles. Outra forma, né, é a sustentabilidade. Gente, lembrando também, de novo, nós pais somos os melhores e maiores exemplos para os filhos. Então, se você quer que seu filho trate bem as pessoas, você também tem que tratar bem as pessoas. Se você ajuda as pessoas, os seus filhos vão ajudar as pessoas. Se você vê uma pessoa tendo dificuldade, uma pessoa idosa atravessando a rua, faz esse exercício. Oferece para ajuda para o idoso atravessar a rua, dar a mão, dar o braço e o seu filho vendo. Você tem certeza que depois ele vai ajudar alguém. Ou se ele não pegar na mão do idoso do outro lado. Entendeu? Porque a gente é o maior exemplo. Tá? O exemplo aí de vendas que a gente falou. Tá? Gente, sempre quando você for conversar com o seu filho, olha, tá na hora de tomar banho agora. Brinca e força ele a pensar em argumentos para te convencer, se ele não quiser tomar o banho naquela hora, porque isso é um exercício de vendas, dele argumentar com você, você vai contra-argumentar e depois ele te voltar. Então, assim, com uma brincadeira simples, brincadeira entre aspas, né? E começa a estimular isso no seu filho, a incentivá-lo. Agora é hora, ou então você fala assim, falta 10 minutos para você ir estudar. Ok, aí ele fala, mãe, pode ser 15 minutos? Aí você fala assim, por quê? Aí ele fala, por causa disso, disso, disso. Mas a gente não fez um combinado? Força a ele fazer esses contra-argumentos e ele tentar te convencer a ficar os 5 minutos. Isso é um processo dentro do processo de vendas. E é uma forma de você estar estimulando, incentivando o seu filho a trabalhar com a ideia de vendas, que a gente falou no início, que é super importante para todos nós. Tá? E mundo empresarial, gente. O que a gente coloca aqui de exemplo bem bacana? Brinca com o seu filho de vocês montarem uma empresa. Vou citar um exemplo de fabricar brigadeiro, que é uma das coisas que mais os nossos alunos fazem em casa aí. De montar o brigadeiro. Lógico que pai e mãe tem que supervisionar. Então, gente, pensa numa logo, pensa numa marca, no nome da marca. Como é que vai chamar o brigadeiro? Como é que vocês vão vender? Qual que é o preço? Faz o custo. Eu tive que comprar o granulado, o chocolate, o leite condensado. Faz o custo com ele, anota o que vocês compraram. Para dar lucro, quanto que essa receita aqui do brigadeiro a gente vai conseguir fazer de brigadeiro. E aí vocês precificarem o brigadeiro. Como é que ele vai vender? Como é que ele vai contra-argumentar? Ele vai ter um aprendizado da parte de finanças, de vendas, de marketing, que a gente falou da logo, do que ele gosta. A gente tem uma aluna que a gente fez a live aí com ela, que ela criou uma logo num bichinho que ela gostava muito, que é um ursinho, a cor de rosa. O pai ajudou, eles fizeram uma logo, ela botou na camisa. Ela chama Alice.
E ela gosta muito de aventura. E a empresa dela chama Alice Doce Aventura. Então ela usou a criatividade, ela criou a logo, criou o nome, ela faz o brigadeiro, ela faz o controle dos custos. Olha que bacana, um baita do aprendizado de educação financeira, de vendas, de criatividade, de marketing. Por isso que é interessante isso tudo que a gente está falando, entendeu? Que são formas de você incentivar esse outro lado do seu filho, que ele vai começar a colher os resultados agora, mas que vai ser um potencial no futuro para eles. E isso tudo que a gente está falando. Né? E fazendo um paralelo, tá, entre escola e universidade, e o que ela entrega e o que ela não consegue entregar. Veja bem, o que a gente falou aqui até agora na live, o que a escola entrega? Conteúdo acadêmico, que é importante para o Enem, para as profissões, tá? Não vou negar. A socialização, porque dentro de uma turma, mas não é tão preparado igual um trabalho de grupo, que é o que eu falei. As escolas têm um trabalho de grupo? Tem. Só que 2 fazem e o restante não faz. E a pontuação do trabalho de grupo é a que menos tem de valor de pontuação em relação ao que eles precisam para passar. Né? E uma base intelectual. Isso a escola entrega. Mas ela não vai entregar uma mentalidade empreendedora, de abrir a cabeça, de ver oportunidades, de protagonismo, de trabalhar em equipe, né? Habilidades emocionais, porque a escola não trabalha, educação financeira, que já passou da hora da gente trabalhar isso dentro das escolas, né? Preparação para o mercado atual, que nem eu citei o exemplo que no 2º e 3º ano do ensino médio deveria trabalhar com empresa júnior, porque eles vão ter esse conhecimento todo. Então, assim, eu acho que até agora a gente conseguiu mostrar para vocês, né, que a gente precisa ter um algo a mais na escola, além da escola, além até da universidade, das faculdades, gente, porque não prepara para a vida corporativa, o mundo adulto, né? Sendo que a gente sempre falou aqui que os filhos, né, diversos exemplos de alunos nossos, eles começam a colher desde já. Né? Então, exemplo aqui, de novo, o Lucas, nosso aluno, que ele queria ser representante de turma. E com o que ele aprendeu, ele falou isso numa live, que o que ele aprendeu de liderança, planejamento, para fazer uma plataforma de pensar em os itens que ele ia defender perante a turma, ele teve que trabalhar a oratória porque ele teve que falar perante a turma, ele teve que ter debates com outros candidatos, até conseguir ser o representante de turma, ser eleito pela turma como representante de turma. Então eles começam a colher desde já. Né? A gente tem um aluno aí, o Davi, ex-aluno, perdão, que o sonho dele era comprar um telescópio. E o que ele fez para comprar o telescópio? Ele começou a vender brigadeiro. Dentro daquela lógica toda que eu falei com vocês há pouco tempo atrás, de você fazer uma atividade com seu filho, que é bacana para incentivá-lo de uma pequena empresa. E ele fez o brigadeiro, fez a logo, fez o marketing, inclusive na live que a gente fez com ele, ele falou qual que é a gente chama de pitch de vendas que ele falava, a argumentação, contra-argumentação, quando o pessoal falava assim, não preciso comprar doce. E, gente, ele tinha um slogan feito muito legal, né? E, então, são formas que você começa. E ele conseguiu comprar o telescópio com o lucro que ele tinha da venda dos brigadeiros, porque ele foi aprendendo, foi juntando dinheiro com o lucro que ele foi tendo, pagava os fornecedores, né? Que no caso era a mãe, tá? A mãe emprestava dinheiro, mas a mãe cobrava. Então isso é bacana, porque é um baita de um aprendizado para eles. Né? Então isso que é interessante. Então, vocês, pais e mães, vocês esperam que a escola ensina tudo, né? E se frustram por isso. E uma outra coisa que a gente vê, né, com essa pergunta que a gente fez aí, provocativa, né? A escola prepara seu filho para a vida, para o futuro? Tem pais que já questionam a escola, tem aquele pai que, por não ter esse conhecimento com a cabeça aberta, porque já é formado do sistema. O que é o sistema?
você estuda, faça um Enem, entra numa graduação, da graduação você entra no mundo corporativo. Só que existe uma vida muito além do que isso, porque tem os atletas, tem os músicos, tem os artistas plásticos e por aí vai, né? É o que a gente fala, numa sala de 30 alunos, não vai ser todo mundo que vai querer fazer o Enem. Eles vão querer fazer outras atividades que não precisa fazer o Enem. Então, esse pai que já está formado dentro desse padrão, ele nem consegue enxergar que a escola, nem questionar se a escola realmente está formando o filho dele para o futuro. Para ele é certo. E tem aquele pai que fica na dúvida. Por isso que a gente, a intenção de fazer essa live, de trazer um algo a mais. E lembrando, igual a live que a gente falou anterior aqui também, que as famílias, né? A família é igual a uma empresa. E os pais e mães, são os líderes dessa família. São os CEOs, os presidentes. E eles que têm que dar o norte, eles que têm que dar o ritmo, eles que têm que incentivar os filhos para conseguir os resultados, né? Então, quando você incentiva, vai nessa linha, vocês podem ter certeza que os filhos de vocês vão estar preparados para a vida. E é por isso que a gente trabalha aqui com esses 5 eixos de conteúdo, né? E que a gente acredita, e a gente já colocou isso na prova, porque a gente já está há 6 anos no mercado. A gente já viu esses resultados, vários eu citei aqui para vocês, vários estão aí nas redes sociais como exemplos, lives que a gente fez com os alunos, mães de alunos, pais de alunos, do que eles colhem de resultados, né? Excelentes resultados. E por isso que é importante vocês incentivarem isso, tá? Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, gente, aqui não é para ser um monólogo, tá? E o que a gente coloca para vocês, gente, por exemplo, a gente lançou o nosso e-book, né, para os pais prepararem os filhos, né? Então esse e-book está no link da bio aí também, gente, um preço baratinho, e além disso a gente colocou ainda uma cartilha com filmes para vocês assistirem com filhos de vocês e quais são as lições da vida empreendedora que cada filme dão naquele filme, para você poder conversar com seu filho, incentivar e aproveitar um momento em família. Então é bem bacana, só clicar no link da bio. E também quem tiver interesse no nosso curso, tá? Tem a lista de espera aí no link da bio para o módulo que vai ter que vai começar no ano que vem, tá? Agradeço aí vocês. Quem tiver mais interesse em saber desses assuntos que a gente está falando nas nossas lives, segue a gente, né? Acompanha a gente aqui, porque a gente está preocupado e a motivação nossa é a gente ajudar a desenvolver habilidades essenciais em seus filhos, para que eles sejam protagonistas da própria vida e alcancem os resultados, transformem os sonhos em realidade, através da cultura e da mentalidade empreendedora, que é algo a mais, é muito além do que mexer com empresa. A gente fala de atitudes, a gente fala de habilidades, que esse é o perfil que as empresas mais buscam em seus colaboradores, que é o que a gente falou aqui hoje nessa live. Cada vez mais, um engenheiro precisa ter esses comportamentos empreendedores, um médico precisa ter esses comportamentos empreendedores, um advogado precisa ter esses comportamentos. Ou seja, esses comportamentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora é para todo mundo. É uma mãe de família? Mesma coisa. Dona de casa? Mesma coisa. E por aí vai, gente. Tá? Gente, tem alguma dúvida? Fiquem à vontade de mandar aqui qualquer coisa. Estou finalizando a nossa live. Quem quiser mandar qualquer coisa, um comentário no nosso direct, tiver alguma dúvida ou não concordou aqui com a nossa live, fiquem à vontade. Aqui é uma comunicação via de mão dupla. Tá joia? Agradeço por esse tempo que vocês estarem aqui com a gente, tá? Felicidades para a família de vocês e fiquem com Deus. Obrigado!